Se você precisa provar para os outros que mudou, você não mudou. Simples assim. A verdadeira transformação não precisa de palco, não precisa de anúncio, não precisa de like. Ela acontece no silêncio. E quando ela é real, o mundo inteiro sente, mesmo sem você dizer uma palavra. Nos próximos minutos, vou te mostrar por que o silêncio é a arma mais poderosa que você pode ter. Pensa comigo, quantas vezes você já viu alguém postando que mudou de vida, que agora é outra pessoa, que virou a página, e aí, 2 meses depois, tá fazendo exatamente a mesma coisa de sempre. Brigando com as mesmas pessoas, reclamando dos mesmos problemas, vivendo do mesmo jeito. Isso acontece porque mudança de verdade não é sobre declaração, não é sobre fazer discurso, é sobre construção. E construção é lenta, é silenciosa, é invisível no começo. E a maioria das pessoas não aguenta isso. Elas precisam mostrar, precisam que os outros vejam, precisam de validação. E aí a mudança morre antes mesmo de começar. Porque quando você anuncia que mudou, você cria uma expectativa. Você coloca os holofotes em cima de você. E agora todo mundo está observando, esperando você escorregar, esperando você falhar. E a pressão disso te destrói. Porque mudança de verdade é frágil no começo. Ela precisa de proteção. Ela precisa de silêncio. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Pessoas que declaram nas redes sociais que agora vão ser diferentes, que vão começar a treinar, que vão empreender, que vão estudar. E nos primeiros dias, realmente fazem. Tiram foto, postam story, contam para todo mundo. Mas aí vem o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, e elas desistem, porque a motivação era externa. Era baseada nos outros vendo, e quando ninguém mais está prestando atenção, não tem motivo para continuar. Mas quem muda em silêncio, essa pessoa não depende de plateia. Ela acorda todo dia e faz o que precisa ser feito, sem câmera, sem testemunha, sem aplausos. E isso cria uma força interna absurda, porque ela não está fazendo pelos outros, está fazendo por ela. E isso é inabalável. A mudança real é silenciosa e mais poderosa. Deixa eu te contar algo que ninguém fala. A mudança perde força quando você tenta exibi-la. É como tentar segurar areia na mão. Quanto mais você aperta, mais escapa. Quanto mais você tenta mostrar, menos você realmente muda. Porque mudança de verdade exige constância, exige direção, exige foco absoluto. E tudo isso é incompatível com a necessidade de aprovação. Você não pode estar construindo e ao mesmo tempo pedindo aplausos. Não funciona. Você ou faz ou mostra que fez. Raramente as duas coisas juntas. E aqui está o mais interessante: quando você muda de verdade, o mundo sente, mesmo sem você dizer nada. A sua postura muda, a sua presença muda, a sua energia muda. E as pessoas percebem. Elas não sabem explicar, mas percebem que algo é diferente. Você fala menos, mas suas palavras pesam mais. Você reage menos, mas sua presença intimida mais. Você explica menos, mas as pessoas te respeitam mais. Porque mudança verdadeira não está no que você diz, está no que você é. E isso assusta quem não mudou, porque eles estão acostumados com o antigo você. O você que reagia, o você que se justificava, o você que precisava provar valor. E agora você simplesmente é. E isso confunde. E quando confunde, alguns respeitam, outros se afastam. E tudo bem, porque quem se afasta diante da sua evolução nunca foi para estar perto da sua vitória. Tem uma diferença gigante entre quem fala que vai mudar e quem realmente muda. Quem fala busca reconhecimento imediato. Quer que as pessoas saibam que está tentando, que está se esforçando, porque tem medo de falhar em silêncio, tem medo de ninguém ver o esforço. Mas quem realmente muda não liga para isso. O processo é interno, a batalha é pessoal e a vitória é silenciosa. Pensa em alguém que perde peso de verdade.
Não é quem posta todo dia a foto da academia. É quem treina 6 meses sem postar nada. E quando aparece, todo mundo pergunta: o que você fez? E a resposta é sempre a mesma: disciplina, consistência. Silêncio. O silêncio como fundamento do estoicismo. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, era escravo. Ele não tinha nada, nenhum poder, nenhuma liberdade física. Mas ele tinha controle absoluto sobre uma coisa, sua mente. E ele ensinou algo revolucionário. Você não precisa da aprovação dos outros. Na verdade, buscar essa aprovação te escraviza. Ele dizia que o estoico se move por dentro. E quanto mais profundo o movimento, mais silencioso ele é. Porque a transformação real acontece onde ninguém vê. Nos pensamentos que você escolhe. Nas reações que você controla. Nas tentações que você recusa. Tudo isso é invisível. Mas é tudo. Silêncio no estoicismo não é fraqueza. É força. É domínio. É estrutura. Silêncio é a decisão consciente de evoluir sem plateia. De crescer sem esperar reconhecimento. De mudar porque você quer, não porque quer provar algo para alguém. E isso vai contra tudo que o mundo te ensina. Porque o mundo te diz: mostre, exponha, prove. Mas o estoicismo diz: construa, fortaleça, silencie e deixe os resultados falarem por você. Porque no final, palavras são baratas. Qualquer um pode dizer que mudou. Qualquer um pode fazer promessas. Mas silêncio exige disciplina, exige confiança. Exige que você seja forte o suficiente para não precisar da validação alheia. E poucos têm isso. Sêneca, outro grande filósofo estoico, dizia que a maioria das pessoas vive como se fosse viver para sempre. Elas desperdiçam tempo, adiam mudanças, e quando finalmente decidem mudar, fazem disso um espetáculo. Mas mudança não é espetáculo, é trabalho, é repetição. É uma escolha que você faz todo dia, mesmo quando ninguém está vendo. O estoicismo ensina que você deve ser como uma rocha no meio do oceano. As ondas batem, o vento sopra, a tempestade vem. Mas a rocha permanece. Ela não precisa gritar que é forte. Ela não precisa anunciar que está resistindo. Ela simplesmente resiste. E com o tempo, as ondas até moldam a rocha, mas não a destroem. E é exatamente assim que você deve ser, firme, silencioso, inabalável. Deixa o mundo bater, deixa as pessoas duvidarem, deixa as críticas virem. Você só permanece, focado, disciplinado. E quando a tempestade passar, você ainda vai estar de pé. E quem duvidou vai estar chocado. Marco Aurélio como exemplo máximo. Marco Aurélio era imperador de Roma. O homem mais poderoso do mundo na época. Ele podia ter feito o que quisesse, construído monumentos, criado leis em seu nome, exigido adoração. Mas sabe o que ele fez? Escreveu para si mesmo. Ele tinha um diário, e nesse diário ele não escrevia para impressionar ninguém. Ele escrevia suas dúvidas, seus erros, suas falhas, seus ajustes, tudo longe dos olhos do público. Porque ele sabia que a verdadeira transformação acontece no invisível. Ele não precisava avisar ninguém que estava mudando. Ele simplesmente mudava, todo dia, em silêncio. E isso o tornou um dos maiores líderes da história. Não porque ele anunciou sua grandeza, mas porque ele a construiu, pedra por pedra, sem ninguém ver. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. E isso resume tudo. Porque a mudança real não está em controlar o que os outros pensam. Está em controlar o que você faz com o que acontece dentro de você. Ele escrevia coisas como: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. E isso é poderoso, porque significa que você pode estar na pior situação do mundo. Mas se seus pensamentos são disciplinados, se sua mente é forte, você está bem, e você pode estar na melhor situação. Mas se sua mente é fraca, se seus pensamentos são caóticos, você está perdido. E Marco Aurélio provava isso todo dia. Ele governava um império,
enfrentava guerras, lidava com traições, perdia pessoas que amava, mas ele mantinha a mente calma, mantinha o foco, e fazia isso escrevendo, refletindo, ajustando, tudo em silêncio, tudo sem testemunhas. Imagina se ele tivesse redes sociais, imagina se ele postasse cada reflexão, cada dúvida, cada ajuste. As pessoas iam questionar, iam criticar, iam dizer que um imperador não deveria ter dúvidas. Mas ele não se importava com isso, porque ele sabia que mudança real é interna, é privada, é sua. Então para de tentar provar, para de tentar convencer, para de postar sobre como você mudou, só muda, e deixa o mundo descobrir sozinho. Sua presença muda e o mundo percebe. Aqui está algo fascinante. Quando você realmente muda em silêncio, as pessoas percebem sem você dizer nada, porque mudança verdadeira altera sua frequência, altera como você ocupa espaço, como você se comporta, como você responde ao caos. Sua voz fica mais firme, não porque você grita mais, mas porque você fala menos. E quando fala, é com intenção, com clareza, com certeza. E isso pesa. As pessoas ouvem, mesmo quando não concordam, porque sua voz não busca aprovação. Ela apenas afirma. Sua postura se fortalece. Você anda diferente, senta diferente, olha diferente. Não porque você está fingindo, mas porque você realmente se tornou alguém novo, alguém que se respeita. E respeito próprio sempre se reflete no corpo. Sua energia acalma. Você para de reagir a tudo, para de explodir, para de se justificar. E isso cria uma presença que intimida. Não porque você é agressivo, mas porque você é estável. E num mundo de caos, estabilidade é poder. E quando você alcança isso, as pessoas te tratam diferente. Elas não sabem por quê, mas te respeitam mais. Te procuram menos para drama, te testam menos, porque sentem que você mudou, mesmo sem você ter dito uma palavra. E isso cria algo interessante e respeito. Não o respeito que você exigiu, mas o respeito que você conquistou. Porque você se respeitou primeiro. Você colocou limites. Você guardou sua paz. Você escolheu crescer, não aparecer. Tem pessoas que vão perceber que você mudou e vão te perguntar diretamente o que aconteceu com você. E a resposta mais honesta é: eu parei de falar e comecei a fazer. Eu parei de tentar provar e comecei a construir. Eu parei de buscar validação e comecei a me validar. E essa mudança é visível. Você não precisa anunciar. As pessoas veem na forma como você reage, como você lida com problemas, como você se porta em situações difíceis. Elas veem que você não se abala fácil, que você não entra em todo jogo, que você escolhe suas batalhas. E isso por si só já é uma mensagem poderosa. Você não precisa gritar que é forte. Sua força fala. Você não precisa provar que é disciplinado. Sua consistência prova. Você não precisa dizer que mudou. Sua presença diz. O silêncio desarma conflitos e provoca quem vive no caos. Silêncio é uma arma, e poucos sabem usar, porque silêncio quebra o ciclo de reatividade. Sabe aquela pessoa que te provoca, que joga uma frase para te irritar, que espera você explodir? Quando você não reage, você tira todo o controle dela. Você desarma o jogo, e ela fica perdida, porque a maioria das pessoas vive no caos. Elas provocam, gritam, atacam, e esperam que você entre no jogo delas. Mas quando você não entra, quando você só observa, em silêncio, você vira um mistério. E mistério gera respeito, ou medo, às vezes os dois. Silêncio confunde quem te conhecia do jeito antigo. Aquele você que reagia a tudo, que se justificava, que entrava em toda a briga. Agora você simplesmente não participa. E isso é perturbador para quem esperava sua explosão. Pensa em situações cotidianas. Alguém te corta no trânsito. Antigamente você buzinava, xingava, ficava nervoso o resto do dia. Agora, você respira e segue, porque você entendeu que reagir não muda nada, só te destrói por dentro. Alguém te critica nas redes sociais.
Antigamente, você respondia, discutia, tentava provar que estava certo. Agora, você ignora, porque você sabe que quem te critica sem te conhecer não merece sua energia. Alguém na família te provoca. Antigamente você explodia, brigava, guardava rancor. Agora, você ouve e silencia, porque você percebeu que silêncio é proteção. É um muro invisível, um campo de força que guarda sua paz. E sabe o que acontece? Com o tempo as provocações param, porque quem provoca quer reação. E quando não tem, perde a graça. O silêncio vira sua maior defesa e sua maior vitória. Eu conheço pessoas que transformaram relacionamentos inteiros só mudando a forma de reagir. Pararam de entrar em discussões bobas. Pararam de se defender de acusações vazias. Pararam de tentar provar seu ponto. E sabe o que aconteceu? As brigas acabaram. Porque briga precisa de dois. E quando um recusa participar, não tem briga. Isso não significa que você aceita tudo. Não significa que você vira capacho. Significa que você escolhe onde gastar sua energia. E discussões vazias não merecem um segundo do seu tempo. Você tem coisas mais importantes para construir. Então você silencia e constrói. A mente silenciosa enxerga mais longe. Os estoicos comparavam a mente a um lago. Quando o lago está calmo, você vê o fundo, vê tudo com clareza. Mas quando está agitado, você não vê nada. Só ondas, só confusão. E a maioria das pessoas vive com a mente agitada, falando rápido, decidindo rápido e se arrependendo rápido. Porque mente barulhenta não pensa, só reage. Mas a mente silenciosa, essa enxerga longe. Ela observa, ela analisa, ela percebe intenções, ela identifica padrões, ela antecipa erros. E isso te dá uma vantagem absurda, porque enquanto os outros estão reagindo, você está decidindo. Silêncio é discernimento, é a capacidade de pausar antes de agir, de pensar antes de falar, de sentir antes de explodir. E isso muda tudo. Porque a maioria dos problemas que a gente cria vem de reação impulsiva, de palavras jogadas no calor do momento, de decisões tomadas com raiva. Mas quando você cultiva silêncio interno, você para de criar esses problemas. Você para de brigar sem necessidade. Para de se arrepender de palavras. Para de fazer escolhas ruins por impulso. E sua vida começa a fluir. Não porque ficou fácil, mas porque você ficou mais sábio. Epicteto dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está seu poder de escolher sua resposta. E na sua resposta está seu crescimento e sua liberdade. A maioria das pessoas não tem esse espaço, elas reagem automaticamente. Alguém grita, elas gritam de volta. Alguém ofende, elas ofendem de volta. Mas quando você pratica silêncio, você cria esse espaço. Você vê o estímulo. Sente a raiva subir, mas não reage imediatamente. Você respira, você pensa, você escolhe. E essa escolha muda tudo, porque agora você não é mais escravo das suas emoções. Você é dono delas. E isso te dá clareza. Você consegue ver situações que antes te cegavam. Consegue perceber manipulações que antes te enganavam. Consegue antecipar problemas que antes te destruíam. Porque sua mente está calma. E mente calma enxerga tudo. 5 mudanças silenciosas que transformam sua vida. Aqui estão 5 transformações que você pode fazer agora. Em silêncio, sem avisar ninguém, sem postar, sem esperar reconhecimento, mas que vão mudar sua vida completamente. Primeira, cortar ciclos tóxicos sem briga. Você não precisa fazer drama, não precisa discussão, não precisa explicação. Você simplesmente para de comparecer, para de responder, para de investir energia. E aos poucos, o ciclo morre sozinho, sem explosão, sem rancor, só um afastamento silencioso. E isso é mais poderoso do que qualquer confronto. Porque quando você briga, você dá energia, você dá atenção, você mantém a conexão viva, mesmo que seja negativa. Mas quando você simplesmente se afasta, em silêncio, você corta a energia. E sem energia, a conexão morre naturalmente. Tem gente que vai notar,
vai te perguntar por que você sumiu, e você não precisa explicar. Pode só dizer, estou focando em outras coisas, e deixar assim, porque quem merece entender, vai entender, e quem não merece não precisa de explicação. Segunda, reorganizar sua rotina sem postar. Acorda cedo, ótimo, não posta. Malha todo dia, ótimo, não posta. Lê todo dia, ótimo, não posta. Deixa a disciplina ser sua, não do algoritmo, porque quando você depende de validação externa para manter hábitos, você para no dia que ninguém curtir. Mas quando você faz por você, nada te para. E tem algo poderoso nisso. Quando ninguém sabe da sua rotina, ninguém pode questionar, ninguém pode dizer, você não vai conseguir, ninguém pode sabotar. Você trabalha protegido, em silêncio, e quando os resultados aparecem, todo mundo se surpreende. Imagina você treinando 6 meses sem falar nada, e depois aparecendo totalmente transformado. O impacto disso é muito maior do que postar cada treino, porque as pessoas veem o resultado final, não o processo. E resultado final impressiona. Processo, todo mundo critica. Terceira, estudar e crescer no subterrâneo. Aprende em silêncio, estuda sem avisar, cresce sem mostrar. E daqui a 6 meses, 1 ano, você vai estar tão à frente que as pessoas vão te perguntar, como você fez isso? E você vai sorrir, porque você sabe que foi construído no silêncio, no invisível. E isso cria uma autoridade que ninguém pode questionar, porque quando você aparece com conhecimento, com habilidade, com resultado, ninguém pode dizer que você não merece. Você provou, não com palavras, com fatos. E fatos não mentem. Tem pessoas que passam anos falando que vão aprender inglês, e nunca aprendem. Mas tem outras que ficam 6 meses em silêncio, e voltam fluentes. Qual você acha que é mais respeitada? A que falou ou a que fez? Quarta, reduzir reações e fortalecer a contenção. Treine parar antes de responder. Respire antes de falar. Observe antes de julgar. Isso é domínio emocional. E domínio emocional é raro, é valioso, é respeitado. Porque quem se controla, controla tudo ao seu redor. Não pela força, pela presença. Pratique isso em situações pequenas. Alguém te irrita, respira. Conta até 5, e aí decide se vale a pena reagir. Na maioria das vezes, não vale. Então você silencia e segue. E quanto mais você pratica, mais forte você fica. Porque autocontrole é como músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. E chega um ponto que você nem sente mais o impulso de reagir. Você só observa e escolhe. Quinta, enfrentar problemas com serenidade visível. Quando tudo ao redor está pegando fogo, seja a pessoa calma, seja o porto seguro. Não porque você não sente, mas porque você não deixa o sentimento te controlar. E isso faz de você um líder, mesmo sem título, mesmo sem cargo. Porque as pessoas confiam em quem não desmorona. Quando tem crise, todo mundo entra em pânico. Todo mundo grita. Todo mundo perde a cabeça. Mas se você mantém a calma, se você pensa claro, se você age com precisão, você se torna a referência. E as pessoas começam a te seguir. Isso não significa que você não sente medo, ou ansiedade, ou pressão. Significa que você não deixa isso te paralisar. Você sente, reconhece e age mesmo assim. E isso é coragem de verdade. Essas mudanças não são visíveis no começo. Ninguém vai aplaudir, ninguém vai perceber. Mas com o tempo, elas transformam sua reputação. Transformam sua presença, transformam sua vida. O poder de não se justificar. Aqui está algo libertador. Você não deve explicação a ninguém sobre sua evolução. Ninguém. Se você mudou, você mudou. E quem te cobra explicações, na maioria das vezes, só quer te manter no antigo você. Porque o antigo você era mais confortável, mais previsível, mais controlável. Mas o novo você ameaça, porque mostra que mudança é possível. E isso incomoda quem escolheu não mudar. Então eles vão questionar, vão estranhar,
Vão chamar de arrogância o que é apenas paz. Vão chamar de frieza o que é apenas controle. E você não precisa se justificar. Não precisa explicar por que não bebe mais, por que não sai mais, por que não perde tempo com fofoca, por que não entra em drama. Você simplesmente vive e deixa eles interpretarem como quiserem. Os estoicos não viviam para agradar, viviam para ser íntegros consigo mesmos. E isso é tudo, porque no final a única pessoa que você precisa impressionar é você mesmo. A única pessoa que precisa respeitar você é você. E quando você tem isso, o mundo se ajusta. Mudanças reais causam incômodo. Pessoas vão estranhar seu silêncio, sua nova rotina, seu foco. Vão dizer que você mudou. E é verdade, você mudou. E isso é exatamente o ponto. Porque quem reclama que você mudou é quem queria que você continuasse igual. E essas pessoas não merecem sua paz. Tem gente que vai te acusar de se achar melhor, de ser arrogante, de ter esquecido as raízes. E sabe o que você faz? Nada. Você não se defende, não se explica, não tenta provar que não é assim. Porque quem te conhece de verdade sabe quem você é. E quem não conhece não importa. E tem uma liberdade imensa nisso. Quando você para de se justificar, você para de viver para a opinião dos outros. Você vive para si, para seus valores, para sua paz. E isso é libertador.